Ok, o Projeto Saúde em Foco, ele tem como objetivo trazer para vocês um pouco de conhecimento sobre tudo que engloba a saúde. Ficou faltando um pouquinho só, o que tá. Nós estamos precisando bastante de um psicólogo, né? Mas no próximo a gente coloca. Então, me apresentando, meu nome é Glauciana Ribeiro. Eu sou graduada em Educação Física, tenho a licenciatura e o bacharel. Tenho pós-graduação em Treinamento Desportivo, Fisiologia e Prescrição do Exercício e Cinesiologia e Biomecânica do Movimento. E alguns outros cursos aí. Meu trabalho principal eu desenvolvo a performance de dançarinos, bailarinos, cantores e atores. Mas também existe um público bem específico que eu ando trabalhando devido à minha experiência anterior em enfermagem. Eu ando trabalhando também bastante com pessoas que têm algum tipo de síndrome, que são bem raras e aí tem essa dificuldade no desenvolvimento físico. E aí eu gosto de trabalho, costumo dizer que eu gosto de trabalhos assim bem desafiadores, tá? Seguindo aí, vamos lá. Então, eu vou falar do exercício físico na promoção da saúde de bailarinos e dançarinos. Mas, na verdade mesmo, assim, esses benefícios, ele vem para todos. Então, eu vou começar falando para vocês de um modo geral e depois eu trago esse modo geral para os bailarinos, tá bom? Bailarinos e dançarinos. Então, vamos começar entendendo o que é saúde, não é verdade? Saúde, às vezes, pensamos muito de um lado, saúde pensando no físico, né? Então, saúde, há um tempo atrás, quer ver? Eu não vou saber dizer exatamente a data certa para vocês. Mas há alguns anos atrás, isso antes, acho que foi 2010, gente. Eu não tenho muita certeza da data, me perdoe. Mas, mais ou menos, antes de 2010, 2008, acho que 2002, por aí, enfim. Acreditava-se que saúde era simplesmente o ser humano, ele estar livre de uma doença. Se eu estou livre de uma doença, eu estou saudável. Depois juntaram todas as equipes multidisciplinares de educadores físicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfim. Entraram toda essa equipe multidisciplinar e chegaram à conclusão que a saúde ela vai muito além do meu bem-estar físico. Então, saúde não se limita somente. Eu não estou com uma doença, então eu tenho saúde, nem sempre. Então, a OMS, ela decretou que saúde é definida como bem-estar físico, psíquico, emocional e social. Então, ou seja, não tem como eu ter saúde se eu não tenho uma moradia. Não tem como eu ter saúde se eu estou com o meu emocional abalado. Não tem como eu ter saúde se eu tenho alguma doença psicológica. Não tem como eu ter saúde, dizer que eu tenho saúde só porque o meu corpo está livre de alguma doença, ok? Isso determinado aí pela OMS. Então, para isso, existe dentro desse termo, quando começaram a estudar sobre esse termo de saúde, então, o ser humano, para ele ter saúde, ele tem que ter moradia. O ser humano, para ele ter saúde, ele tem que ter um lugar para morar. Ele tem que ter acesso ao lazer. Que às vezes a gente pensa que lazer, algumas pessoas até falam, nossa, lazer é privilégio. Não, gente, lazer, ele está decretado como também faz parte da nossa saúde, é um direito nosso, é um direito constitucional nosso. Ok? Então, o que acontece? Essas pessoas, toda essa equipe multidisciplinar, ela veio e aí ela determinou e ela diferenciou o seguinte: para o ser humano, uma das coisas que pode contribuir para o ser humano ter uma melhor condição de saúde, então ele precisa de praticar atividade física e ele precisa de ter exercício físico na sua vida. E aí vocês me perguntam, mas todo mundo fala assim, é muito comum a gente falar, né? Nossa, eu estou praticando atividade física e tudo mais. Gente, existe uma diferença, tá? Existe uma diferença muito interessante. A atividade física, e eu vim trazer para vocês a diferença da atividade física e o exercício físico, que ambos são primordiais para o nosso bem-estar físico, psíquico e social, ok? E psicológico também. Então, a atividade física entende-se como uma atividade em que vai ter um esforço físico meu. Porém, esse esforço físico, ele não tem um objetivo de performance. É isso mesmo. Por exemplo, vou no mercado comprar tomates. Então, eu vou a pé, eu vou deambulando, né? Nós da enfermagem, a gente sempre fala bastante isso, deambulando. É a pé, eu vou caminhando. Então, ok, é uma atividade física, tá tendo um esforço ali de intensidade média do meu físico, mas em compensação,
eu não tenho, o meu objetivo, ele não tá ali em aumentar a minha performance. Aquele ali, o meu objetivo é ir comprar o tomate. A escada, cheguei no shopping, tem a escada convencional e tem a escada rolante. Vou subir a escada normal. O meu objetivo é ir lá na loja, comprar ou ir no cinema ou qualquer coisa assim. E então eu fiz essa atividade física. Então, a atividade física entende-se como atividade em que há um esforço físico, mas o seu objetivo não está associado à performance física. O exercício físico, em contrapartida, ele é sim determinado pela performance. Então, eu tenho um objetivo de melhorar a minha performance, de aumentar a minha performance. Eu tenho um objetivo e seja lá dentro dessa performance, o que é que eu vou fazer com ela? Seja se é para mim poder arrumar a minha casa sem dor na minha coluna, seja ela para dançar, seja qual objetivo que eu for. Mas naquele momento, eu tirei aquele tempo, eu tenho um exercício prescrito por um profissional formado, gente, que é importantíssimo, né? Não preciso nem dizer aqui, todo mundo sabe o quanto eu sou chata com isso. O profissional, ele tem que ser formado, ele tem que ser registrado, tá? Só tirando uma aspas aí. Por que o profissional que vocês procurarem tem que ser um profissional registrado pelo CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física? Porque se você for lesionado, tem como você denunciar. Esse pessoal que tá aí procurando, ensinando no Instagram, esse pessoal que tá aí falando que tá preparando, eu tô em uma preparação física para isso ou para aquilo outro e não tem formação, ele tá simplesmente copiando um exercício que ele viu de algum lugar e tá te passando sem estar preocupado exatamente com o seu desenvolvimento. Então, é o seguinte, exercício físico, ele é o exercício prescrito, onde eu tenho uma prescrição. Eu tenho um começo, eu tenho um meio, eu tenho um fim. Literalmente, é uma aula, literalmente, aquele tempo que eu tenho, é aquele tempo determinado, e eu tenho aquele objetivo de aumentar a minha performance física. Tá? Então, tá aí explicado para vocês a diferença. Então, gente, tanto a atividade física quanto o exercício físico, eles vão promover muito esse desenvolvimento, sabe? Eles vão auxiliar, assim, em várias coisas. Só que o exercício físico, ele vai se sobressair à atividade física. Sim, o exercício físico, ele vai desenvolver você e te trazer mais benefícios do que a atividade física, ok? E eu trouxe aqui alguns benefícios, tá? Alguns benefícios bem sucintos, assim, que são N exercícios. Vocês podem ver, quem faz aula comigo sabe muito bem que esteticamente eu não coloquei aqui nenhum benefício, porque eu acredito que a estética, se você tem uma alimentação equilibrada, se você pratica exercício físico, vai vir um deles, vai ser a estética, mas que ele não deve ser o nosso exercício, ele não deve ser o objetivo principal, não, sabe? Porque tem outros objetivos muito maiores. Um deles é a diminuição do estresse. Sim, por que a diminuição do estresse? Porque eu vou ter porque o horário do meu exercício físico, o horário da minha aula, é um momento onde eu vou aliviar o meu estresse, é um momento onde eu vou desenvolver a minha capacidade física, eu vou me desconcentrar dos meus problemas cotidianos para concentrar em mim. Então, é um momento de autocuidado, ele dá um alívio no meu estresse. Outra coisa, uma melhora significativa do sistema imunológico. Uma melhora significativa do sistema imunológico é o seguinte: com o exercício físico, eu aumento a atividade celular, intracelular de todos os meus órgãos, tá? Então, todos os meus órgãos, eles vão funcionar de maneira mais eficaz. Eu vou ter um aumento de retorno venoso, então a minha circulação sanguínea, ela vai desenvolver muito melhor. Eu vou ter uma respiração melhor, a partir daí que o meu corpo funciona melhor. Produção, tudo bem aí? Então, a partir daí, eu vou ter um desenvolvimento melhor do meu corpo e o meu sistema imunológico, ele vai aumentar. Isso por quê? Porque o exercício físico, ele ajuda a regular vários hormônios. A gente vai ver um pouquinho aqui pra frente, tá? Então, coloquei aqui também, o exercício físico, um dos seus benefícios é o auxílio na regulação de níveis glicêmicos e lipídicos, tá? O que são níveis glicêmicos? Glicemia mesmo, o famoso açúcar ali no sangue. Então, quando eu pratico exercício físico, independente se eu tenho diabetes ou não, eu vou ter uma regulação melhor desses níveis glicêmicos, tá? E a mesma coisa os níveis lipídicos. O que é o nível lipídico aqui que eu estou dizendo? É a gordura, então, ou seja,
o colesterol, tudo é colesterol e, na verdade, eles têm que ter equilíbrio. Nenhum pode estar acima, nenhum tá abaixo, nenhum pode sobrepor o outro. E o exercício físico, ele vai vir nesse auxílio aí, nessa regulação, nesse equilíbrio do colesterol, ok? Outra coisa que eu coloquei aqui, que essa informação, ela é bem recente. Então, muitos estudos trouxeram pra gente que o exercício físico, ele auxilia na prevenção de alguns tipos de câncer. Porque ele auxilia na regulamentação do meu hormônio. Ele regula o hormônio, ele tira aquela gordura, a gordura que fica ali na região abdominal. Um dos hormônios, ela produz um hormônio chamado lisina. Essa lisina, ela é um dos principais hormônios que vão auxiliar no processo do aumento de proliferação celulares. O que é essa proliferação celular demasiadamente descontrolada do meu corpo? Nada mais é do que o câncer. Então, por isso, o exercício físico, ele vai ajudar na eliminação, na diminuição da proporção dessa probabilidade aí de se ter algum tipo de câncer, principalmente o de estômago, o de mama e o de tireoide. Ok? Também, o exercício físico, um de seus benefícios, é a diminuição de cefaleia, enxaquecas e insônia, tá? Então, quando eu gasto energia, quando o exercício físico, nós costumamos dizer, nós educadores físicos, nós costumamos dizer que eu tenho o momento, os resultados que são imediatos do exercício físico, que é a liberação do hormônio da dopamina, a liberação dos hormônios que me trazem essa sensação de bem-estar. E eu tenho também, por um outro lado, esses benefícios crônicos do exercício físico. Então, esses benefícios crônicos é quando eu já estou há mais de 3, 4 meses fazendo exercício físico de maneira regular, tá? Então, quando eu estou fazendo esse exercício físico de maneira regular, eu tenho esses benefícios crônicos, diminuição de cefaleia por causa do aumento da circulação sanguínea, diminuição da enxaqueca, também por causa da circulação sanguínea e a insônia, né? Muitas pessoas aí, principalmente nesse momento meio pandêmico, a insônia, as dores no corpo, devido até por causa dessa insônia, se eu não durmo, eu não consigo dar um momento de descanso para o meu corpo. Se eu não descanso, automaticamente eu vou ficar sempre estressado, o meu corpo fica estressado, eu aumento a produção do hormônio de cortisol, que é um hormônio que aumenta a nossa inflamação, ficamos mais susceptíveis a inflamações, e um hormônio, ele diminui a dopamina, que é o hormônio do bem-estar. Então, o sono aí, nessa pandemia, ele veio mostrando a sua grande importância, né? E aí também é interessante, gente, tudo é equilíbrio. Não pode ser demais e também não pode ser de menos, tá bom? Se dorme demais também, aí tem alguns momentos aí que não são benéficos pra gente, ok? E melhora na capacidade física, nas capacidades físicas e motoras. E até cognitivas também. Eu não coloquei aqui no PowerPoint, mas cognitivas também. Porque com o exercício físico, o meu físico, o que são capacidades físicas? É minha respiração, minha frequência cardíaca, o que são capacidades motoras? Eu consigo caminhar melhor, eu consigo ter uma melhor amplitude de movimento para eu caminhar nas minhas passadas, para eu correr, para eu saltar. Então, eu vou ficar mais disposto com a minha capacidade física melhorada. E cognitiva também. Isso porque, gente, essa informação eu acho super interessante. Já é comprovado cientificamente que o exercício físico, ele vem trazer um benefício interessantíssimo pra gente, que é o seguinte, é a famosa neurogênese. Então, o que é uma neurogênese? A neurogênese é a formação de novos neurônios. Tá? Olha que interessante. Então, quando eu estou sem fazer o meu exercício físico, e aí eu estou num momento de estresse, num momento de cansaço, eu corro um risco muito grande de perder os meus neurônios. Então, com isso, a minha reação, ela fica uma capacidade lenta, seja motor ou cognitiva, meu raciocínio fica lento. Eu tenho colapsos de memória. Com o exercício físico, eu consigo formar novas pontes em um neurônio e o outro. Eu consigo formar novos neurônios. E automaticamente o meu raciocínio fica mais rápido, o meu raciocínio motor, ele fica mais rápido e físico também, tá?
Independente, e aí, independente se eu estou se eu estou dançando, se eu sou um dançarino profissional, se eu sou um dançarino por lazer, se eu sou um dançarino por companhias, e aí, independente se essa companhia é profissional ou não, essa importância ou não, né? Essa importância do exercício físico, todos esses benefícios do exercício físico, eles vão vir até a mim e eu vou conseguir ter esses benefícios independente. Agora eu vou trazer um pouquinho mais para os dançarinos e bailarinos, que é o quê? O exercício físico pensando no melhor desempenho na dança. Gente, todo mundo que dança, acredito que já passou por isso. Todo mundo que dança pensa o seguinte: para eu melhorar a minha condição física na dança, para eu estar lá no palco, para eu arrasar, eu tenho o quê? Eu tenho que dançar e treinar coreografia. Enfim, tiveram 2 pessoas que fizeram um estudo lá em 2016, bem recente, hein? Pensando a nível de pesquisa. Em 2016, que elas fizeram um estudo, essas 2 autoras, elas fizeram um estudo bibliográfico, então, ou seja, elas foram estudando referências bibliográficas, até chegar a uma conclusão, que o exercício físico, independente, tá? De qual modalidade, todos vão trazer um benefício, mas para quem dança, eu preciso de ter uma aula específica para a minha modalidade. Isso porque, atenção, cada dança vai exigir uma movimentação diferente, uma habilidade física diferente, uma capacidade motora diferente. Então, eu não posso dizer que o preparo do balé clássico é o mesmo preparo do Vogue, que é o mesmo preparo do hip hop, que é o mesmo preparo do lacking, e por aí vai tantas danças que nós temos aí, que é o mesmo da dança de salão, porque cada existe uma movimentação específica para cada modalidade. E aí, quem dança várias modalidades, os personagens aqui, eles sofrem um pouquinho, né? Porque aí você fica meio desesperado. E agora, eu vou trabalhar o quê desse aluno, né? Dá um desesperinho, gente. Ou seja, horas e horas de estudo. Então, ficar só dançando lá na aula, no palco, não vai desenvolver o seu físico para o que você precisa especificamente. Você precisa de uma aula que trabalhe todo tipo de movimentação que você utiliza na sua dança. Ainda por cima, ainda tem uma coisa, porque assim, eu particularmente, eu sou a favor do treinamento individualizado, independente para quem dança ou não, tá? Porque o que acontece, gente? Eu acredito o seguinte, na minha concepção, cada corpo é diferente. Tem uma música do Timbalada que eu amo, isso porque assim, né, eu sou de 1900 e antigamente. Então, eles falam o seguinte: cada cabeça é um mundo. Se cada pessoa pensa de forma diferente, cada corpo ele é diferente, tudo bem. Todo mundo tem coração, todo mundo tem pulmão, todo mundo tem rim, nós temos os mesmos órgãos, mas trabalham de maneiras que trabalham da mesma forma, porém vão se comportar de maneiras diferentes de acordo com o seu ambiente. Então, eu, por exemplo, eu dancei balé clássico na minha vida. Certo? Com isso, eu tive algumas lesões, eu machuquei um pouquinho. Não significa que todo mundo que vai fazer balé clássico vai ter os mesmos tipos de lesões que eu tive, porque os corpos são diferentes. Nós temos a nossa genética, nosso corpo vai se comportar de forma diferente, o meu emocional é diferente, a minha forma de ver a dança é diferente. E por isso que eu sou muito a favor do treinamento individualizado. Eu tenho, assim, deixando aqui uma aspas, eu tenho só uma pequena criticazinha, por exemplo, quem trabalha muito com forma de ficha. Então, eu faço uma ficha para você e durante um mês você vai ficar com aquela ficha, com aquele treino. Um mês você vai fazer sempre o mesmo treino. O meu corpo não tá a mesma coisa todo dia, né? Eu não consigo acordar todo dia com o mesmo humor. Eu não acordo todo dia com a mesma disposição. Então, por que não eu ter um treino que vai de acordo com aquilo que eu preciso na vida, mas que também tenha sensibilidade de olhar para mim, de olhar para minha necessidade daquele dia, né? Então, tá aí a importância de vocês terem um preparo físico. E é muito difícil preparar vocês da dança. É muito complicado, porque não se tem muita literatura que nos auxilie.
não se tem muitas ferramentas que nos auxiliem, então vai tudo a partir de uma tentativa e erro mesmo, e ver o que vai acontecer, e ver dentro disso o que nós vamos conseguir, os resultados. E aí vem uma aluna sua, olha, Glaucia, estou com cólica, e aí, nossa, você vai colocar a menina para poder desenvolver o máximo dela, sendo que ela não vai conseguir. Então, não é bem por aí. Por isso que eu sou muito a favor do treinamento individualizado, principalmente quando o assunto é dança. Vamos aí para um próximo slide. Então, e aí vocês me perguntam, nossa, Glauciana, diante disso tudo, né, que você acabou de falar, então como que é o processo de uma preparação física para alguém que dança, né? Eu tô aí nesse caminho, tem 4 anos que eu trabalho, eu tenho 5 anos de formada, 4 anos que eu trabalho com a preparação física de N modalidades. Nossa, são N modalidades mesmo, cada dia aprendendo um pouquinho com cada uma. Então, gente, o processo é o seguinte, eu faço uma avaliação física primeiro, mesmo à distância, eu faço uma anamnese, e aí eu converso com esse meu aluno, eu vejo esse meu aluno, eu vejo quais são as necessidades que ele tem, o que ele já passou, quais são as lesões que ele já teve, se tem algum risco, se o familiar, parente de primeiro grau tem hipertensão, tem diabetes e por aí vai. Então, tipo assim, eu tento descobrir um pouco, entender e conhecer o histórico desse aluno. A partir dessa anamnese, eu começo a fundamentar e começo a pensar no treino. Opa, então ele precisa disso. Aí eu venho com o que você treina, quais são as modalidades que você faz. Aí ele já vem me trazer as necessidades dele dentro da dança. Então, eu já tenho aí um histórico dele, pessoa, e um histórico da dança dele. A partir daí, eu ainda tenho que encaixar isso tudo para poder fazer um cronograma de treino específico para ele. Dentro desse cronograma de treino, que é específico para ele, por isso que eu costumo dizer que exercício físico, isso vale para todos, independente se dança ou se não dança. O exercício físico, gente, ele é a mesma coisa de medicação. Não é porque, sei lá, eu tomo eu tenho muita dor, a pessoa que tem uma dor crônica, que está em tratamento crônico de CA, ela toma de morfina, porque a dor é muito grande. Aí eu tô com a dor no dedo, eu vou tomar morfina porque o fulano toma. Não é por aí. Na hora de procurar um médico, nós não vamos numa pessoa que fala assim, olha, eu vi ali no Instagram, e o fulano falou que se a gente tomar dipirona para a vida, tudo vai ser mais fácil. Infelizmente, nós vivemos num país onde a gente compra dipirona, sim. Na verdade, o que poucas pessoas sabem, a dipirona ela é anticoagulante, né? Então, vai que você tomou dipirona sem saber o que está acontecendo com o seu sistema circulatório. E aí, o seu sangue, ele tá menos viscoso, ele tá mais rápido. Olha aí você se colocando em risco de ter uma hemorragia. Porque o seu sangue, a dipirona, ela vai diminuir essa viscosidade do sangue. Ela é um anticoagulante, ela deixa o sangue mais ralinho. E aí você ainda já tá com sangue ralinho. Olha o perigo que é. A mesma coisa é o exercício físico. Não dá pra sair procurando aí qualquer pessoa, pegando de Instagram, pegando de revista, pra poder fazer o que vocês acham que vai dar pra fazer, porque o fulano falou que funciona. O que vai funcionar pra cada pessoa é diferente. O que funciona pra mim, funciona diferente pra vocês. Então, por isso que nós temos que procurar, mais uma vez eu falo, nós temos que procurar o profissional que é formado, porque ele vai ter essas informações, ele vai ter esse cuidado de olhar o seu físico, de olhar o seu histórico, juntar isso e elaborar o seu cronograma de treino de acordo com aquilo que você precisa para a vida e para a dança, ok? Essas daqui são as informações de onde eu tirei são os textos na íntegra de onde eu tirei essas informações para vocês, tá? Então, o que acontece? Deixa eu me tirar daqui e voltar aqui para a tela. Produção, para a apresentação aqui, produção. Muito bom. Então, agora eu vou abrir para perguntas, tá? Para vocês. 1 minuto. Nós temos 1 minuto, tá bom? E aí, o que acontece? Já vão pensando aí se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida já para poder mandar pra gente. O Instagram do Jefferson é o JS Oficial, ele tá transmitindo ao vivo. O meu também, então vocês podem mandar pergunta por aí também, tá? Porque eu tô vendo aqui que no Meet nós temos poucas pessoas acessando.
Então, pode mandar também por aí, tá? Uma pergunta, né? Eu sei que vai sair aí essa pergunta. Nossa, Glau, o que eu faço para poder perder a barriga? Nossa, olha só, gente. Como que eu faço para poder emagrecer? Então, já vou perguntando aí, gente. Olha só, para emagrecer, é alimentação equilibrada, exercício físico e paciência mesmo. Tá? Então, eu não vou conseguir. Essas dietas que pedem para poder a gente perder peso da noite pro dia, elas não são saudáveis, ok? Já respondendo também aí, eu sei que quem dança vai perguntar para mim assim, nossa, eu tô com dor no joelho, o que será que aconteceu? Gente, tudo vai ser de acordo com que tipo de lesão que você teve, tudo vai ser de acordo com o tipo de movimentação que você faz. Nós vamos ter uma palestra também com a Célia Tadeu, que ela é fisioterapeuta, e é super interessante também a palestra dela. Ela vai falar sobre lesões na dança. Então, eu tenho certeza que ela vai concordar comigo nessa resposta. Tudo vai depender. Então, aí vocês falam assim, nossa, mas tudo depende? Sim, gente, tudo depende. Por isso que a gente tem essa necessidade de dizer para vocês que é tudo muito individualizado, tá? Então, quando pensamos em exercício físico, pensamos em individualidade mesmo, tá? Depende. Às vezes eu tenho uma lesão no joelho, e aí o fulano lá na frente também tem essa lesão no joelho, mas eu lesionei uma coisa, ele lesionou outra, eu lesionei de uma maneira, ele lesionou de outra. Então, isso vai depender bastante, tá ok? Liberado aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, dou-lhe uma. Dou-lhe 2. E 3. Alguma pergunta? Não? Jefferson, alguma pergunta aí no seu Instagram? Teve uma que perguntou durante a semana, esqueci o nome da pessoa, mas eu vou ler pra você aqui, se puder. Tá. Beleza? Teve uma pergunta aqui durante a semana, gente. Vamos responder a pergunta. É que nós mandamos uma caixinha de perguntas, sabe? Lá no perfil do Jefferson. Então, durante a semana... Você até respondeu, uma das perguntas foram, é confiável as dicas de Instagram sobre saúde? Ô, gente, depende de quem tá dando essa dica. Se o profissional que tá dando essa dica é um profissional sério, que ele tá dando essa dica preocupado com a saúde das pessoas e não com like, com certeza ela é confiável, tá? Agora, se não, e como que eu vou saber se é um profissional sério? Olhando o perfil. Ele é um profissional formado, sabe? Como que ele dá atenção pro público dele? Sabe? Que tipo de treino ele desenvolve? Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, aqui no Brasil, eu não sei dizer em outros países também, porque eu não conhecia as graduações de outros países, eu conheço só daqui mesmo. O acesso a artigo científico, que é de onde nós tiramos informação realmente reais, e que essas informações, por isso que eu deixei para vocês as referências, essas informações, elas são reais. Essas informações, elas realmente consistiram em uma pesquisa e chegou-se à conclusão dessa pesquisa. Então, ok. O ideal seria que todos tivessem acesso a esses artigos científicos, que todos conseguissem fazer uma leitura de maneira dinâmica, de maneira entendível desses artigos, né? Mas como não, então isso dá margem para que se tenha informações sobre exercício físico, informações sobre dicas de alimentação, tá com dor nas costas, faz isso aqui. Então, assim, vai depender muito. Tem muito profissional sério que tá, sim, dando dicas, que tá, sim, dando informações sobre exercício físico, sobre alimentação, sobre emocional, que são os psicólogos, sobre fisioterapia, que tá dando informações super interessantes, tá? Agora, tem muita gente que tá atrás de like, de propaganda. Principalmente nesse momento de pandemia, tem muitas pessoas que estão querendo só like. Como que você vai saber? Procura saber esse profissional, sabe? Questiona ele. Você é formado? Quando? Você é registrado? Porque aí, pelo menos, você tem uma segurança que se acontecer alguma coisa de errado dentro daquela informação que você recebeu dele, tem como, pelo menos, você denunciar. Tá bom? Então, assim, é importante você conhecer o perfil desse profissional para saber se essas informações são boas ou não. Eu sou a favor de você ir no direct dessas pessoas e questionar. De onde você tirou essa informação?
Nossa, e sua formação? Você formou quando? Onde? Para que você tenha essa informação. Até mesmo, gente, para poder isso dar crédito a quem fica lá estudando horas e horas para levar informações, horas e horas para quem fica montando planos de aula e estudando e pagando por cursos, por pós-graduações, por graduações, para ter um conhecimento mais específico para vocês, para ter um conhecimento real, sabe? Então, quando você começa a questionar essas coisas para todos os profissionais, o profissional que ele tem a sua formação, o profissional preocupado com a sua saúde, não com like, ele com certeza ele vai ter essa preocupação com você e você vai sentir na resposta dele. Ele é um profissional formado e ele não quer extrapolar, ele não vai extrapolar a área de ninguém. Se ele é da educação física, ele vai responder para você dentro da área dele, ele não vai querer pagar de fisioterapeuta, pagar de psicólogo, pagar de, sei lá, de nutricionista. Ele vai te falar coisas do conhecimento da área dele. Se ele não souber te responder, ele vai te encaminhar para outros profissionais, tá? Então, eu olho bem assim, questiona, vai no direct e questiona, pergunta da formação e de onde que ele tirou a informação, de onde que tá vindo, como que ele sabe que essa informação é real, vai questionando. Aí, a partir daí, você pode ver com mais segurança ou não se o que ele tá mandando ali para você, a importância de like ou a importância de você mesmo, tá? Mais alguma pergunta, produção? A Cíntia Daniel tá perguntando aqui o seguinte: qual o melhor exercício mais eficaz para diminuir a pochete, né? A barriguinha? Então, qual que é o nome dela mesmo? Cíntia, né? Daniel. Cíntia Daniel, seguinte, aí você quer diminuir o percentual de gordura. Então aí, o que você tem que fazer não é só qual exercício, entende? Então aí é qual alimentação. Então é uma alimentação equilibrada, onde eu não deixo de comer nada e como tudo moderadamente. Qual exercício? Exercício aeróbico e exercício de força, tá? Então como que seria esse exercício de força? A partir daí é um exercício que aumente a minha performance, que exige mais da minha frequência cardíaca e a partir daí desse exercício eu vou ter que fazer muito esforço. A partir desse esforço, eu vou exigir mais do meu corpo e eu vou entrar em déficit calórico. A partir daí, eu consigo essa definição muscular, tá? Agora sim, sabe? A gente tem que tomar cuidado muito com o que é mostrado pra gente de a barriguinha ideal e o resultado que eu realmente quero. Tá? Então, toma muito cuidado com isso, porque existe a barriguinha ideal, chapadinha, bonitinha, que a blogueira tá mostrando, porque ela faz vários procedimentos e a rotina dela é o dia inteiro ficar em prol daquele corpo, e tem a rotina de pessoas que vai tirar ali 1 hora, 3 vezes na semana, 50 minutos, 3 vezes na semana, para poder fazer o seu exercício físico, tá? Então, assim, um exercício, qual melhor exercício? Vai depender do seu físico também, aí você tem que estar procurando um profissional para fazer a sua avaliação física, a partir daí ele vê como que tá a sua rotina. Muitas das vezes tem gente que tem essa pochetezinha de postura, porque aí senta, faz aquela rotação interna no ombro, faz isso aqui, aí o abdômen vai todo para frente. Então, muitas das vezes, só da gente consertar a postura, eu já consigo ficar mais confortável com a barriguinha e pochete, tá bom? Mais alguma pergunta? Débora Melhorato perguntou qual o motivo dos formigamentos nas pernas ao realizar, né, um exercício ao final dele. Fadiga muscular, Débora. Então, e aí é a fadiga muscular. E é interessante também você pensar muito o que acontece. O nosso corpo, ele funciona muito, gente, à base de água. Nós precisamos muito de água, sabe? Bastante. Quando eu começo a fazer um exercício físico, eu começo a perder esse líquido. Seja transpirando, sabe? Tem gente que transpira mais, outros menos. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Independente se eu transpiro muito de torcer a blusa, ou independente de eu transpirar pouquinho, ainda assim eu tô tendo uma perda líquida. Esse líquido que eu estou perdendo, o meu corpo ele vai falar assim, gente, se eu tirar do fígado, vai dar ruim. Vai dar um problema hepático. Se eu tirar esse líquido para compensar o que ela tá perdendo, eu tirar do estômago, vai dar ruim. Então, ele tira de onde? Ele tira do músculo. O músculo é 65% de água. Então, ele tira esse líquido do músculo para poder compensar esse líquido que você tá perdendo. Com isso, o músculo ele fica desidratado e ele entra em uma fadiga muscular aí,
tá? Então, é interessante você estar sempre bem hidratada, beber bastante água, muita água. Lembrando que, tá? Durante o exercício físico, você não há necessidade de ficar bebendo 3 litros de água durante o exercício físico, não. Você vai beber ao longo do dia, fez o seu exercício físico, terminou o exercício físico, bebe o restante aí do dia ou da noite, não sei que hora que você treina. E durante o exercício físico, não há necessidade de hidratação na hora, porque você está gastando o que você já consumiu há 2, 3 dias atrás, tá? Então, muito líquido é importante, muita hidratação através de sucos naturais é importante também para hidratar essa musculatura. E ainda assim, se você hidratar, se você dá aquela alongadinha no seu pós-exercício, dá uma massageada, gente, liberação miofacial, pega a bolinha de massagem, passa lá na panturrilha, passa ali na panturrilha e vai passando na panturrilha, passa ali na panturrilha para poder aliviar essa sensação de formigamento, vocês vão conseguir um resultado melhor. E aí, Débora, ainda assim tá com formigamento, é muito interessante então que você procure para ver se tem algum problema na circulação sanguínea, que você procure um angiologista para ver se tem alguma coisa na circulação sanguínea. Mas se especificamente você está sentindo na hora do exercício ou pós-exercício, fadiga muscular mesmo. Muita massagem no pós-exercício, pode fazer uma compressa quente no local depois do exercício, uns 20 minutinhos para relaxar a musculatura e bastante líquido aí sempre, tá? Bastante água. Mais alguma pergunta? A Camila Assis, ela está perguntando se as mulheres precisam treinar de forma diferente devido aos hormônios serem diferentes, né? Entendi. Tem uma coisa muito interessante, né? A mulher, ela tem menos força do que o homem, então ela tem que treinar de forma diferente. Eu acredito que as pessoas, elas têm que treinar de formas diferentes. É Camila, né? O nome dela. Camila. Então, Camila, eu sou da pessoa que acredita, por isso que eu acredito na avaliação física realizada antes de iniciar e que, infelizmente, o CREF tirou essa obrigatoriedade das academias. Eu acho que foi um fora que deram aí, a minha opinião particular. Por quê? É na avaliação física que eu vou entender até onde você consegue fazer força. É que eu vou entender até onde você consegue me dar de resultado. E aí eu começo a trabalhar a partir daí, tá? Pode ser que tenham homens que vai começar com menor força do que uma mulher. Ou pode ser que tenha uma mulher que ela vai começar com menor força do que o homem. Então, não é homem ou mulher, não é gênero, sabe? Masculino e feminino que vai determinar isso, não. É cada um, é a individualidade mesmo de cada um. Por isso que eu sou muito a favor da avaliação física. Fazer uma avaliação física para conhecer seus limites, para conhecer suas necessidades, para conhecer seu objetivo e, a partir daí, elaborar um treino do qual não vai te extrapolar, e não vai exigir muito do seu corpo a ponto de você lesionar, mas que também não vai exigir pouquinho e aí você não tenha resultado, tá bom? Então, eu sou da pessoa que acredita que não só é homem ou mulher que treina de forma diferente, mas pessoas têm que treinar de maneiras diferentes. Mais alguma pergunta? E ela também está perguntando por que as mulheres têm mais dificuldade de ganhar massa magra. Gente, deixa eu te contar. Hormônios. O que acontece? Nós temos um percentual hormonal de testosterona menor do que os homens, tá? E nós temos, Camila, o que acontece? Como as mulheres, né? As mulheres cis, elas são mulheres. As mulheres que têm útero, né? Elas vão ali, elas vão ter o bebezinho, né? A natureza delas. Elas nasceram com útero, então o corpo vai entender. As pessoas que nasceram com útero vai ficar melhor. E aí eu acho que as pessoas vão se sentir mais representadas aí. As pessoas que nasceram com útero, o corpo e a fisiologia entende que vai ter um bebezinho sendo gerado ali. Ok? Então, a partir daí, esse corpo, ele vai ter mais gordura, porque é mais energia. Por quê? Para gerar um feto futuramente. Por isso que as mulheres têm 20% a mais de gordura do que os homens. Por isso que as mulheres, elas têm aqui na região, bem na região uterina, elas têm um pouquinho de gordura, sabe? Tem um pouquinho de gordura a mais. Por quê? Para proteger esse órgão que é o útero. Então, essa é a dificuldade, tá? Mas isso também não te impede, não. Uma coisa que você deve olhar também, Camila, né? Você tá perguntando aí bastante, talvez você tenha dificuldade de ganhar essa massa magra aí também. A gente tem que ver se na sua genética você não é hipotônica, porque aí, independente de homens ou mulheres, podemos nascer com hipotomia, que é essa dificuldade mesmo, a musculatura mais flácida, com maior dificuldade de ganhar massa magra. E também temos que ver, Camila, o seguinte:
Nós temos que ver qual tipo de estímulo que está sendo dado para o seu corpo. Porque tem alguns exercícios que eles vão te ajudar a ganhar massa magra e outros nem tanto. Por exemplo, se você quer ficar hipertrofiada, não vai ser o Pilates que vai te trazer essa hipertrofia maior, sabe? Aí quando eu digo hipertrofiada mesmo, aquelas mulheres bem fortes, aí nós temos que ver sua genética, nós temos que ver o tipo de estímulo que está sendo dado. Aí eu quero muita hipertrofia, eu quero ficar grande, eu tenho que ir pra musculação. Outra coisa também, tem que ver sua alimentação, porque se eu diminuo o carboidrato, isso aí, eu tenho certeza que a Amanda vai falar pra vocês, se eu diminuo o carboidrato, automaticamente eu vou diminuir esse ganho da massa magra. Eu vou perder peso, mas eu vou perder massa magra junto. Entende? Então tem que ver a alimentação, tem que ver o tipo de estímulo e ver sua genética também, tá? E aí é por isso, assim, resumindo sua pergunta, respondendo aí a sua pergunta, a diferença do masculino e do feminino vem do hormônio testosterona, mas ela não é tão grande assim a ponto de você não conseguir hipertrofiar, não, tá? Outra coisa também, métodos contraceptivos, tá? A pílula, ela te impede um pouquinho de ganhar a força. Ela te impede um pouquinho, tá? Por causa dos hormônios. Então, por causa dos hormônios que tem esses contraceptivos, né? Que é a pílula ou a injeção, a mulher acaba tendo essa dificuldade de ganhar essa hipertrofia aí, tá? Mas treinou e alimentou bem, procura uma nutricionista, procura um profissional sério de educação física que alimentou direitinho, descansou direitinho e alimentou direitinho, pode ter certeza o resultado ele vem, ok? Mais alguma pergunta? Tem a Ângela, ela está perguntando quais os principais motivos das câimbras, né, após a atividade física. Ô, Ângela, é a mesma coisa que eu tinha falado para outra moça que eu esqueci. Gente, eu sou péssima para guardar nome, tá? Me perdoa. A outra moça que eu falei. É a desidratação muscular mesmo que acontece. O corpo, ele perde líquido durante o exercício físico, então ele não vai tirar de órgãos vitais, porque se ele tirar de órgãos vitais, se ele tirar do líquido raquidiano que tem lá no cérebro, você vai dar um AVC, então não vai dar bom. Então, o que acontece? Ele vai tirar de onde se tem muito líquido, que é o músculo, que tem 65% de líquido, é constituído por 65% dele é líquido, é água, então ele vai tirar dali, com isso você diminui aquela atividade sanguínea, você entra em fadiga muscular mais rápido e automaticamente vem as câimbras. Então, Ângela, é muito interessante essa hidratação, mas não deixa para hidratar, eu vou treinar hoje, eu vou beber água hoje, não, é constituinte mesmo. A Amanda, que vai estar aí mais pra frente, que é nutricionista, e ela é mais expert para poder falar sobre alimentação para vocês do que eu, a Amanda, eu tenho certeza que ela vai falar para vocês que essa coisa de 2 litros de água por dia, isso vai depender de pessoa para pessoa, porque as pessoas têm pesos diferentes, composições corporais diferentes, tá? Então, o interessante é você estar procurando mesmo um nutricionista para poder estar regulando a sua alimentação, regulando essa hidratação. Muita água, muito suco aí de frutas naturais para poder ajudar a combater cãibra. E passar sempre a bolinha, sabe? Fazer uma liberação biofacial. Passa a bolinha lá na região da panturrilha. Se você é uma pessoa que sempre tem cãibra no pós-exercício, tenta alongar essa panturrilha antes de iniciar. Depois de iniciar, passa a bolinha ali de liberação biofacial. Faz uma compressinha de água quente para relaxar a musculatura que vai dar uma aliviada. Mais alguma pergunta? Teve uma pergunta durante a semana também, que é o seguinte, quais dias da semana, a quantidade de dias, são melhores para poder fazer exercício físico? Ah, sim. E aí vocês querem saber sobre a consistência, né? Gente, seguinte, a OMS, ela determina que assim, 30 minutinhos todos os dias, você já está treinando para ficar bem com a sua saúde. Tá? Então, 30 minutinhos de exercício físico. Eu não gosto de falar exatamente qual exercício físico, porque eu acho que cada pessoa, ela vai ter. Tem gente que gosta de nadar, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de caminhar, tem gente que gosta de força. Eu, por exemplo, eu gosto de atividade de força, mas eu gosto do Pilates, porque é uma força mais desafiadora para mim. Então, as pessoas vão ter gostos diferentes. Então, olha primeiro, o que você gosta de fazer e dentro disso. 30 minutos todo dia, não consigo 30 minutos todo dia, Glauciana, eu consigo fazer 3 vezes na semana e 50 minutos, 1 hora. Ótimo. Consigo fazer 40 minutos 2 vezes na semana. Beleza, desde que seja uma intensidade maior. Quanto menos vezes durante a semana, maior tem que ser a intensidade que eu tenho que colocar nesse exercício físico, não tempo, mas intensidade,
tá ok? É diferente. Porque uma coisa é fazer um exercício ali muito leve, que não exige tanto da minha capacidade, da minha performance física, e eu fazer ele leve durante 2 horas. Ou seja, eu não vou ter resultado. Se eu fizer 40 minutos ali, 2, 3 vezes na semana, mas fazer ele ali com intensidade minha, assim, bem feito mesmo, você não vai ter problema nenhum, você vai ter resultados também. Eu costumo falar com os meus alunos o seguinte: 1 vez na semana é melhor do que nada. 2 vezes é melhor do que 1. 3 vezes é melhor do que 2. 4 vezes é melhor do que 3 e por aí em diante, tá? Só que entende o seguinte: se eu tenho uma alta intensidade em um dia, eu quero treinar todo dia. Eu tenho uma alta intensidade na segunda. Na terça-feira eu tenho que diminuir essa intensidade porque o corpo precisa de descanso. Então, na quarta-feira eu jogo essa intensidade lá em cima de novo. Na quinta-feira eu tenho que diminuir. Entende que eu tenho que passar pelo ciclo. Performance, descanso. Performance, descanso. Então, eu tenho que ter um esforço, descanso. Um esforço, descanso. Mas se o meu esforço ele for mediano ali, ó, uma caminhada básica, sabe? Uma caminhadinha mais tranquilinha, então eu posso fazer todos os dias, não tem problema. Vai depender da minha intensidade e do tempo também que você tem disponível. Se você tiver pouco tempo, não deixa de fazer porque você tem pouco tempo, não. Faz o que dá no tempo que você tem, tá bom? Para ter resultados. A Débora Richelli está perguntando qual o melhor horário para praticar as atividades físicas. O que acontece? Débora, né? Débora Richelli. Débora Richelli. Richelli. Que sobrenome, hein? Ela é educadora física também, gente, viu? Maravilhosa. Nossa amiga. Débora Richelli. Gente, esse nome, Débora Richelli. Gente, arrasou. Débora, seguinte, qual o melhor horário? Parece até chato e fica clichê, né? De tanto eu falar isso. Mas vai depender primeiro. Qual o horário que você tem tempo? Entende? Pra eu treinar particularmente, gente, eu gosto de 2 horas da madrugada, de verdade. Parece louco, mas eu gosto de 2 horas. Gente, 2 horas da madrugada é meu melhor horário que eu tenho pra treinar. É o melhor horário que eu tenho pra estudar. Eu funciono de madrugada. Só que eu sei que de madrugada eu preciso dormir, porque eu dou aula às 6 horas da manhã. Então eu preciso dormir. Qual que é o horário que eu tenho? Eu odeio treinar de manhã, mas o horário que eu tenho é de manhã. Então, é esse horário que eu vou treinar. Agora, se você é uma pessoa que você tem na sua agenda, você consegue ter essa flexibilidade de tipo assim, nossa, eu tenho maior tranquilidade, eu tenho melhor desempenho pela manhã, eu acordo muito bem, eu acordo super animada. Treina de manhã, e sua agenda te permite ter essa flexibilidade? Treina de manhã. Ah, não, de tarde ali depois do almoço, nossa, eu sou perfeita. Então, e a minha rotina me permite esse horário? Treina de manhã. E se for à noite, a mesma coisa, sua rotina te permite? Então, treine à noite, tá bom? Vai depender tudo, vai dependendo aí de acordo com o momento em que você se sente melhor e mais disposta e mais motivada, e o momento que a sua agenda te permite, assim. Eu particularmente gosto da madrugada, mas ultimamente eu tô tendo que treinar de manhã. E aí é uma luta, porque cedinho, muito cedinho, levantar 5 horas da manhã pra ir na academia, né, é meio luta. Mas é o horário que tem e eu preciso de treinar aí pra continuar bem o resto do meu dia, tá? Então é bem isso. Uma pergunta também que surgiu durante a semana: qual que é a sua visão hoje nesse cenário de pandemia que o país atravessa? Gente, agora abre alas aí, ó. Polêmica, né, gente? Vocês gostam de uma polêmica, né? Sobre atividade física. Tá, sobre atividade física, né? Que bom. Se eu começar a falar aqui, pode ser eu vou ser expulsa, vou ser cancelada. Sem chegar, eu nem cheguei, já vou ser cancelada. Gente, seguinte, sobre atividade física, como eu já falei pra vocês aqui né, mostrei aqui o PowerPoint pessoal que tava no Google Meet, eu acredito o seguinte, eu acredito que é um momento que o exercício físico, tá? Independente que seja treino de força, independente que seja dança, independente qual seja, que nos traga segurança para fazer dentro de casa, né? Ou ao ar livre aí em lugares que tá liberado de fazer. Primeiro, pensando na segurança da gente, claro, sempre. Segundo, eu acho que ele veio como um fator aí muito primordial para manter a saúde emocional, psicológica e física, sabe? Então, eu acredito no exercício físico como um
uma promoção mesmo de saúde, porque é com o exercício físico que vamos liberar aí hormônios e que vai nos deixar com um melhor bem-estar, sabe? E aí vai até além do físico, vai bem pelo emocional mesmo, tá? Então, eu acho que é importantíssimo. Agora, nesse momento pandêmico, o exercício físico, ele veio mostrar, assim, ele veio mostrar o valor que ele tem, que tá bem além. Eu acho que agora é o momento de se enxergar o exercício físico para além do estético, como uma promoção mesmo de saúde emocional, física e psicológica. É isso que eu acredito. Sim, eu sou a favor da vacina. Sim, eu sou muito a favor da vacina, eu sou a favor da ciência. Alguma pergunta? Tem mais uma pergunta que também surgiu durante a semana. Quando o Jefferson começa a perguntar, quando o Jefferson começa a perguntar e ri do canto da boca, é polêmica. Não, é relacionada ao estado depressivo, né? Sim, o exercício físico, ele está sendo muito recomendado para pessoas com depressão. Até porque, gente, o exercício físico, é interessantíssimo isso. Lembram que eu falei sobre a neurogênese, sabe? Que ela tem uma criação de novos neurônios. Então, a partir do momento que eu tenho uma criação de novos neurônios lá no sistema nervoso central, eu consigo ter maior liberação de hormônios de bem-estar. Endorfina, dopamina, me ajuda aí, educador físico, a lembrar, eu tô nervosa. Endorfina, dopamina e serotonina, né? Que são os 3 hormônios aí. Tem outros que têm outras finalidades, tá? O que ninguém fala, por exemplo, gente, a dopamina, segredinho aqui pra vocês, ela também ajuda na regulamentação do intestino, tá? Então, se eu tô com dopamina em alta, meu intestino funciona bonitinho. Se tá embaixo, eu vou ter uma prisão de ventre aí. Tá? Então, é o seguinte, elas têm vários, em si, esses hormônios, eles têm várias funções no nosso corpo, mas uma delas é dar a sensação, nos dá essa sensação de prazer e de bem-estar, tá? Então, ele vem atuando dessa forma. Quanto mais neurônio, mais eu consigo excretar esses hormônios. Quanto mais eu excreto esses hormônios, mais eu consigo amenizar os sintomas da depressão. Lógico que eu, Glauciana Ribeiro, eu sou a favor de que você tem que ter, para quem tem depressão, você tem que ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, sim. Se houver necessidade da medicação, tomar a medicação, sim, mas praticar exercício físico, ele vai te ajudar aí bastante no seu desenvolvimento. Mais alguma? Tem mais uma pergunta aqui da Gleiciane, nossa amiga também, que é educadora física, está perguntando o seguinte: se as aulas coletivas, né, como o Jump e outros, são muito eficazes para o ganho de massa. Enfim, né, Gleiciane? Essas aulas, elas são bem, se a gente pensar a nível de potência, né, elas são aulas que pedem muita potência de membros inferiores. Eu acredito o seguinte, a Amanda, ela vai falar muito para vocês sobre alimentação, que a alimentação de uma pessoa que quer perder peso e a alimentação da pessoa que quer ganhar massa muscular são diferentes, tá? Então, eu vou mandar, assim, um estímulo. Essas aulas de Jump, por exemplo, que tem um impacto muito grande, Jump, Step, elas vão ser aulas que vão ser bem voltadinhas aí para a perca de gordura, né? Ela vai estar mais... Se eu não me alimentar bem, se eu não me alimentar devidamente, eu vou perder peso praticando essas aulas, eu vou perder massa. Mas se eu me alimentar bem, se eu tiver uma alimentação balanceada, voltada para aumento de ganho de massa muscular, essas aulas, elas podem auxiliar, sim, devido aos movimentos, tem muito agachamento, tem muitas repetições aí de potência de membros inferiores. Mas se você for olhar em si, a aula em si, ela tá mais voltada para perca de peso do que ganho de massa magra, viu? Ok? Terminamos as perguntas? Terminamos. Então tá. Gente, olha só, muito obrigada a quem esteve com a gente, seja no Instagram, seja aqui no Google Meet. Quero agradecer ao Jefferson, espero que vocês tenham gostado da palestra, espero que tenha trago informações aí importantes, tenha conseguido corresponder a quem enviou aí as perguntas. Então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, tá? Vou apresentar aqui para vocês o Jefferson, que é o provedor aí desse projeto, que é o criador do projeto, ele que elaborou o projeto, e é ele que está trazendo... que me trouxe, que vai trazer a Célia, que vai trazer a Amanda para poder conversar aí com vocês, tá bom? Esse é o Jefferson. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Assim como a Glau aqui, eu queria agradecer... Só um minutinho, deixa eu passar pra cá, peraí. Aí, tá de boa? Tranquilo? Vem mais pra cá, você tá em cima do microfone. Opa, peraí. Aí.
Show de bola. Queria agradecer todo mundo imensamente aí que participaram das lives, tá bom? Aí, tanto no meu Instagram, quanto no da Glau, quanto no Google Meet aí também, tá bom? Foi um momento assim que nós resolvemos proporcionar para todo mundo, né? Para sanar as dúvidas de fato, beleza? Que mais? E é isso, né? É isso. Queria agradecer. Se surgirem mais dúvidas, gente, vocês podem mandar pra gente, tá bom? O Instagram dela tá lá na minha página também. Pode mandar pra mim que eu repasso pra ela. O que nós não soubermos, a gente vai atrás, pesquisar e sanar todas as dúvidas, tá bom? Procurar pelo menos, né? Que a gente tá em constante aprendizado também, tá bom? Mais uma coisa? Não, isso Queria agradecer a minha amiga Glau aqui, sensacional, super profissional. Queria agradecer também os meninos aqui do estúdio RS Records, né? Diego ali, tá ali, né? Show de bola. E outra, lembrando aqui, ó, semana que vem, tem mais, viu? Semana que vem a gente vai estar com a nossa Amanda Oliveira, nossa amiga Amanda Oliveira, com o assunto nutrição. Não perca, viu, gente? Que vai sim, vai bombar. Vai ser excelente também, assim como hoje. O projeto tá abrindo hoje e termina no dia 20 com a Célia, que é a profissional de fisioterapia. Tá bom? Espero que vocês participem também das próximas. Vai ser no mesmo formato, às 10 da manhã, via Google Meet. Vai estar lá na bio, tá? Do JS, o link do Google Meet. E vai ser transmitido pelo Instagram da JS e da outra profissional, tá bom? E também, essa produção aqui é fera demais. Vai estar disponível esse vídeo aqui e o material da Glau hoje na minha página do YouTube, ok? Jefferson Siqueira, essa semana, assim que tiver disponível, tiver prontinho, a gente vai mandar lá os informativos, beleza? Para poder todo mundo ter acesso gratuitamente, tá bom? Pode acessar quantas vezes quiser, pode repassar as informações, que saúde a gente tem que repassar, né? E saúde a gente tem que focar um pouquinho mais aí, tanto o projeto chama Saúde em Foco, né? Coisa boa. É isso aí. Mais alguma coisa, produção? Outra coisa, muito bem. Tá vendo? Esse pessoal aqui é show demais. Ó, gente, perguntas, nós vamos abrir a nossa caixinha de perguntas de novo essa semana, beleza? Se quiser perguntar em alguma coisa sobre nutrição, pode mandar que eu vou, né? Nós vamos anotando aqui e no sábado que vem a gente vai sanando as dúvidas, tá? Assim como foi hoje, na íntegra, e também a gente vai pegar as perguntas que vierem durante a semana. Tá bom, pessoal? Beleza? O que mais? É só isso? É isso. Show de bola. Gente, muitíssimo obrigado. Valeu demais. Bom final de semana pra vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado a Glau. Obrigado, pessoal, aqui. E semana que vem tem mais, hein? Tamo junto. Obrigado!